Rapaziada, mais um jogo que se passa e a sensação de que as coisas elas não evoluem e não vão evoluir coletivamente, falando de campo, bola, elas ficam mais evidentes, tá legal? Um empate que, obviamente, eu vou considerar uma derrota, tá? Ah, Bruno, pelo menos tem um ponto. Irmão, é, eu não quero ser desrespeitoso aqui com ninguém, com nenhum time, com nenhuma instituição. Mas esse time do Juventude, que o Botafogo enfrentou hoje, é um dos piores times, assim, que já estiveram numa Série A de Campeonato Brasileiro. Tá? Mas é um dos piores, assim, no nível do América Mineiro lá em 2007, do Ipatinga, que foi rebaixado uma vez, do Joinville em 2015, se eu não me engano. Enfim, cara, é inacreditável. Tá? A gente está falando de uma equipe que não marcava gol há um mês e marcou dois no Botafogo. Dois do Pita, que tem 4 gols no Campeonato Brasileiro e 3 em cima do Botafogo, porque fez um no primeiro turno. Tá? Eu começo destacando o lado negativo, é claro que teve os pontos, né, dos estreantes começando com gols, né, do Rafael voltando, né, da galera voltando a jogar, alguns jogadores atuaram bem, né, mas, cara, não tem como a gente, assim, não destacar o que tá errado, sabe? Eu me lembro de uma publicação que eu fiz no dia 30 de maio, pessoal, 30 de maio, falando do sistema defensivo do Botafogo contra o Coritiba, né, num jogo que o Botafogo perdeu por 1-0 no primeiro turno, gol do Igor Paixão. E eu falei lá, cara, gente, eu vejo a gente reclamando muito de questão ofensiva, de movimentações, tudo mais, né, coisas que de lá pra cá também não evoluíram maravilhosamente bem não, tá? Mas o sistema defensivo é um problema. O Botafogo não protege a sua primeira linha, o Botafogo não posiciona bem os seus jogadores no momento de, assim, pós-perda. Se não há um êxito na primeira pressão, o Botafogo ele não protege a última linha, cara. O Botafogo não ganha a segunda bola, o Botafogo fica perdido em movimentações simples, né? E põe simples na movimentação do ataque do Juventude, que em 2 chegadas ele marcou 2 gols, né? E aí depois contamos ali com boas defesas do Gatito. E, cara, é assustador ver que 3 meses depois, né, 3 meses depois dessa publicação em que eu falei do Botafogo Coritiba, o Botafogo perdeu, a gente não vê nenhuma evolução, nenhum grau de evolução no Botafogo, defensivamente falando, contratando jogadores melhores, tá? Marçal jogou hoje, Adrielson jogou, Cuesta jogando, né? É inacreditável, cara. Mas assim, logo depois do gol, né, que o Botafogo levou os 7 minutos do Pita, né, que foi uma falha, na minha opinião, retaguarda vazia do Marçal, que eu acho que é muito mais um aspecto coletivo do que individual, e uma falha individual sim, no momento do corte impreciso do Adrielson, a bola sobrou pro Pita fazer 1-0. Aí o Botafogo começou a querer jogar, colocou bola no travessão, né, fez o goleiro do Juventude trabalhar, o Júnior Santos perdeu um gol absolutamente inacreditável. Só que em todos os momentos, nos raros momentos em que o Juventude chegava, ele chegava com muito perigo, porque o Botafogo é muito vulnerável, tá? E o Botafogo apertava muito, né, cara? Mas ofensivamente o Botafogo melhorou, o time que perdeu muitos gols. Cara, eu não consigo mais enxergar o que é uma melhora e o que é também uma vulnerabilidade absoluta desse time que é o lanterna do campeonato. Eu repito, esse time do Juventude se esforçou para perder hoje, e com todo o respeito à instituição Juventude, é um dos piores times da Série A que eu já vi em toda a história, tá, dos pontos corridos. Eu não tenho dúvida ao falar isso, né? Eu não hesito em falar isso, né? E aí, o Botafogo consegue chegar ao gol de empate com o Júnior Santos, que estava mal no jogo, né, cara? Não tava, quer dizer, o problema é que ele estava perdendo muitos gols e lances bobos, né? Mas aí no segundo tempo ele deu uma melhorada, e na oportunidade que teve, mandou pra rede, mais uma vez com o lampejo do Jefinho. Quando o Jefinho acerta a tomada de decisão, o Botafogo consegue gerar perigo, e não pode ser só assim, né, cara? Não pode ser só assim. Né? O Jefinho, nas 2 chegadas dele, o Botafogo foi lá e marcou 2 gols, né? E quando o Jefinho errava, acabava a jogada, não tinha mais o que fazer. Aí logo em seguida o Botafogo me leva um gol ridículo, numa troca de passe ridícula com o gol do Pita. 2-1 de novo. O Botafogo demorou 60 minutos para marcar um gol e toma um gol em 2 minutos. 2-1. Teve que correr atrás do prejuízo de novo. Entrou o Gabriel Pires, entrou, assim, errou muita coisa, errou. Tá sem ritmo? Tá, dá pra ver. Mas é um cara que entrou tentando mudar o jogo. E conseguiu, tá? Mais uma bela jogada do Jefinho, mas ele foi lá e chutou
e marcou o 2-2, tá? Enfim, eu acho que nesse momento a fome, a determinação do cara querer mostrar alguma coisa e conseguir dar uma resposta, mesmo abaixo daquilo que a gente espera, já é um sinal de algo positivo, sabe? A fome que os jogadores aí entraram, que os reforços entraram, o Danilo também, na minha opinião, entrou bem. E aí o Botafogo podia muito bem ter matado esse jogo, né? Saiu o Júnior Santos, entrou no Vinícius Lopes, saiu o Vitor Sá, que estava mal no jogo, entrou o Luiz Henrique. É, e o Vinícius Lopes, cara, pô, realmente não. Né? Daqui a pouco a gente fala individualmente dos jogadores, né, cara? Aí o Botafogo continuou, né, criando algumas oportunidades, principalmente com algumas trocas, tá? Mas não foi suficiente. O time, inclusive, além do aspecto ofensivo, que hoje, né, deu uma melhorada muito em conta do nível do adversário, mas parece que a gente não tem uma precisão adequada, parece que a gente não consegue chegar, né, de uma maneira precisa, né, no ataque. Quando chegamos, quando sofremos essas chegadas decisivas dos adversários, a gente leva o gol na maioria dos casos, tá? O aspecto defensivo do Botafogo é tenebroso, né, Era Castro? Tenebroso. Tá? Eu entendo que o aspecto ofensivo ele é ruim, ele é insuficiente, eu concordo, mas o aspecto defensivo atrapalha o ofensivo, cara. Quando um time ele tá organizado, tentando se organizar, e aí no primeiro lance do jogo ele toma um gol absolutamente bobo, você prejudica o aspecto defensivo, o aspecto do ataque, porque a defesa adversária ela vai ficar mais fechada, naturalmente, eles estão na frente do placar. E aí o seu aspecto ofensivo aí sim fica mais prejudicado para ser construído porque tem um ônibus estacionado ali, certo? É inacreditável, cara, todo o cenário do jogo, né? Também teve um pênalti que não foi marcado pro Botafogo no início ali do primeiro tempo, no momento que tava 1-0, né, pro Botafogo, um pênalti claro no Cuesta, mas eu também não vou ficar aqui de verdade, cara, falando de arbitragem, né, o Botafogo empatou de uma maneira mórbida demais com o lanterna do campeonato, poderia ter perdido, não fosse o Gatito fazer uma defesa muito boa no fim do jogo. Individualmente falando, cara, Gatito bem, né, mas acho que o jogo com os pés é o que pode comprometê-lo em algum momento, né? A sua participação, a forma como ele participa, as reposições que não são muito boas, mas debaixo da trave muito bem, e até saiu do gol bem, tá? Saravia, cara, por incrível que pareça, sou um grande crítico do Saravia, mas não achei que ele foi um grande problema hoje. Então acho que ele, inclusive, ofensivamente teve umas ações um pouquinho melhores, né? Ó que raridade, né? Eu não reclamando do Saravia. Na zaga, Adrielson mal no jogo, e falhou num gol de uma forma que não pode falhar. Eu acho que um zagueiro nível de Série A ele não pode dar um carrinho e pegar a bola e o vazio ao mesmo tempo e a bola continuar se tornando um perigo ali. E o Cuesta, na minha opinião, bem no jogo, tá? Marçal, mal, tá? Não gostei do Marçal, acho que ele tava muito afobado. Você vê que ele tem qualidade, ele ajuda na construção, um jogador que ele ajuda na equipe, né? Mas em alguns momentos mais fundamentais ele teve tomadas de decisões equivocadas, como vários também tiveram, né, cara? Tietchan, na minha opinião, também fez um bom jogo. O Danilo entrou bem no lugar dele, ao meu ver, para uma estreia, para um cara que não jogava já há alguns meses, né? A gente está colocando aí 4 meses, aí, mais ou menos, que o Danilo não entrava em campo profissionalmente. O Eduardo, achei que fez um bom jogo, apesar do gol perdido no travessão. Acho que podia ter caprichado muito mais do que aquilo. O Gabriel Pires entrou com muita determinação, vontade, querendo mudar o jogo. Eu acho que isso é o mais importante, além de apesar, né, de alguns erros na construção do jogo, né, uma virada de bola que ele perdeu uma boa oportunidade de passe por dentro. Enfim, isso acaba sendo natural para um cara sem ritmo, e entrou, fez um gol e fez o Botafogo se tornar um pouquinho mais perigoso no jogo. Lucas Fernandes, achei que, claro, né, a mesma coisa em relação, por exemplo, ao Marçal, um cara que você vê que ele é muito importante nessa construção, mas acho que ele errou mais do que o normal nessa partida de hoje. Pode ser natural pela retranca do Juventude, mas acho que ele errou algumas coisas um pouco bobas que poderiam ter melhorado o jogo dele. Jefinho é impressionante, parece que a gente tem uma Jefinho dependência. Quando não temos o Jefinho, a gente parece que a gente é muito. Acho pouquíssimo letal ao adversário, sabe? E o Jefinho, quando ele não tá tão bem assim, acontece do Botafogo perder a criatividade. Nos 2 relances dele, 2 assistências. Nos lances em que ele errava, né, por alguma tomada de decisão, a gente via ali que o Botafogo ficava um pouco perdido e não conseguia mais criar tanto, sabe? A gente tem também o Vitor Sá mal no jogo. Vitor Sá não vejo
vocação para ele jogando na ponta direita. Luiz Henrique deu uma melhoradinha em relação aos últimos jogos, mas, cara, já era para estar rendendo um pouco mais, ao meu ver. Tomara que ele consiga recuperar, né? Talvez, não sei se ele tá muito forte, né, cara? Porque ele tá pesadão, né? Não tá, ele tá muito, com a massa muscular muito grande, né? Enfim, o Júnior Santos, terrível primeiro tempo, bom segundo tempo com gol e com algumas participações interessantes. Vinícius Lopes, bem mal no jogo. E o Rafael, né, cara? Tem que falar do Rafael, que ofensivamente pra mim foi bem e defensivamente foi mal. Tá? É o momento que ele volta, enfim. E obviamente ainda não totalmente 100% em ritmo de jogo e tudo mais. Vamos ver como é que ele vai se readequar. Tá bom? O fato é que o Botafogo continua com uma vulnerabilidade muito grande defensiva. O Botafogo talvez só tenha conseguido produzir essa quantidade de oportunidades porque a gente está falando do lanterna do campeonato. Tá? Embora tenha melhorado ofensivamente, mas muito insuficiente para os nossos desafios que teremos nas próximas 2 semanas. Tá bom? Estávamos falando de jogos contra Ceará, Atlético Goianiense e Juventude. 3 jogos que o Botafogo precisava ganhar se quisesse fazer um campeonato confortável. O Botafogo empatou os 3 jogos, o Botafogo não venceu nenhum jogo. São 3 pontos em 9 jogos. É como se o Botafogo tivesse vencido hoje e perdido as 2 em casa. Tá? São resultados muito ruins. Tá? Não só pelo desempenho que o Botafogo vem apresentando, mas pelo resultado. Agora o Botafogo vai ter que construir resultado contra um Flamengo que a gente sabe que tá voando. Agora o Botafogo vai ter que construir resultado contra um Fortaleza no Castelão. Fortaleza que está fazendo um dos melhores campeonatos no segundo turno da Série A. E repito, tudo isso, todos esses 3 empates, né, e até agora o Botafogo não venceu no segundo turno, o Botafogo não tem nenhuma vitória no segundo turno. Tudo isso com 4 semanas cheias para se trabalhar. E agora teremos mais 2 semanas cheias, porque os 2 jogos são no fim de semana, por conta de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Desculpa, irmão, é um privilégio, Luiz Castro, é um privilégio um treinador ter 6 semanas cheias para trabalhar uma equipe de futebol profissional para jogar a Série A. É um privilégio e vocês não estão aproveitando esse privilégio. Forte abraço, não tem mais o que defender.